Olha, toda empresa no fim do dia quer saber uma coisa: deu lucro ou não deu? Pois é. E para isso existe a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Pensa nela como se fosse o boletim da empresa, sabe? É ali que a gente vê a nota final. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? A empresa realmente deu lucro? É isso que todo mundo quer saber, do dono da padaria da esquina ao grande investidor. É a prova de que todo o esforço está valendo a pena. E olha, muita gente já torce o nariz quando ouve falar em DRE, pensando que é um bicho de 7 cabeças, um documento contábil super complicado. Mas calma, a ideia aqui é pensar nela de outro jeito. Imagina um mapa do tesouro. É isso, um guia passo a passo que mostra exatamente o caminho até o resultado final da empresa. Bom, e para a gente seguir esse mapa sem se perder, nosso roteiro aqui está dividido em 5 partes bem diretas. Vamos nessa! Então, vamos lá. O que é essa tal de DRE? De um jeito bem simples, é como se a gente pegasse um período, tipo um mês ou um ano inteiro, e fizesse um resumão de tudo que a empresa ganhou e de tudo que ela gastou. No final, a gente descobre se sobrou dinheiro ou não. E a estrutura dela é super lógica. Pensa numa cascata. Lá em cima está todo o dinheiro que entrou. E aí a cada degrau a gente vai tirando uma coisinha. As deduções, os custos, as despesas, até chegar lá embaixo, na última linha, que é o lucro líquido. Beleza. Então, toda essa história, toda essa jornada começa lá no topo da cascata, com o primeiro número de todos, a receita total de vendas. Esse é o que a gente chama de receita bruta. É o ponto de partida, o número mais alto. Basicamente, é a soma de tudo o que foi vendido, sem tirar nenhum centavo de imposto, de devolução, nada. É o valorzão bruto mesmo. Só que a empresa não fica com esse dinheiro todo, né? Seria bom se fosse assim. Esse número grandão é só o começo. A partir dele, a gente já começa a subtrair. Tem que tirar o valor das mercadorias que foram devolvidas, os descontos que foram dados e, claro, a fatia do governo, os impostos sobre as vendas. E pronto, depois de fazer essa primeira limpeza, digamos assim, a gente chega num número super importante, a receita líquida. Esse sim é o dinheiro com que a empresa pode contar para trabalhar. É o nosso verdadeiro ponto de partida para calcular o lucro. Ok, agora que a gente já sabe quanto dinheiro entrou de verdade, o próximo passo é tirar o que foi gasto. E aqui tem um ponto que confunde muita gente, mas que é crucial. A gente precisa separar o que é custo do que é despesa. Não é tudo a mesma coisa. Vamos simplificar. Custo é tudo aquilo que está diretamente ligado à produção do que a empresa vende. Pensa na farinha para fazer o pão na padaria. Isso é custo. Já a despesa, bom, a despesa é necessária para a empresa existir, mas não está no produto final. O salário do pessoal do escritório, o aluguel da sede, a conta de luz, isso é despesa. Para a gente entender bem o principal custo que existe, o famoso CMV, custo da mercadoria vendida, nada melhor que um exemplo prático. Vamos imaginar a rotina de um feirante. Então, olha só a situação dele. Ele começou o dia com umas caixas de laranja, comprou mais durante o dia e no final sobrou um pouco. A pergunta é, qual foi o custo só das laranjas que ele efetivamente vendeu hoje? Não das que ele comprou, nem das que sobraram. E aí que está o pulo do gato. O custo dele não é o valor das 10 caixas que ele comprou, é o valor do que saiu do estoque dele. A continha é bem simples, na verdade. A gente pega o que ele tinha no começo do dia, soma com o que ele comprou e tira o que sobrou no final. O resultado é o CMV, o custo exato do que foi vendido. Beleza, agora que a gente já tem a receita líquida e o custo da mercadoria vendida, é só subtrair um do outro. E o que a gente encontra? O lucro bruto. Esse número é um baita indicador. Ele mostra se a operação principal da empresa, tipo comprar por X e vender por Y, dá dinheiro antes mesmo de pagar aluguel, salários e o resto todo. Certo. Com o lucro bruto calculado, a gente está na reta final da nossa jornada. Agora é hora de tirar todas aquelas outras despesas para a gente finalmente descobrir o resultado final da história. E o que são essas despesas? São os gastos operacionais. Pensa assim, é tudo que a empresa precisa pagar para manter as portas abertas. Salário da galera do administrativo, a conta do marketing, comissão dos vendedores, o aluguel, as taxinhas do banco, tudo isso entra aqui. Então o caminho é esse, a gente pega o lucro bruto, tira todas essas despesas operacionais, aí antes do resultado final ainda tem os impostos sobre o lucro, né? Depois de pagar todo mundo, o que sobra é ele, o lucro líquido, a famosa e tão esperada última linha da DRE.
E é isso. O lucro líquido é a resposta final para a nossa pergunta lá do começo. É o dinheiro que de fato sobrou no bolso da empresa depois de pagar absolutamente tudo. Se esse número for positivo, tivemos lucro. Se for negativo, prejuízo. Simples assim. Ufa! Mas por que passar por todo esse caminho? Qual a importância disso tudo na prática? É simples, porque essa jornada pelos números não é só para saber se deu lucro ou não, é para poder tomar decisões melhores. A DR é muito mais que uma foto do passado. Ela é um verdadeiro raio-x da saúde financeira da empresa. Olhando para ela, dá para ver se algum custo está muito alto, se uma despesa saiu do controle. Enfim, ela dá as pistas para a gente ajustar o preço de um produto, cortar gastos onde precisa e planejar os próximos passos com muito mais segurança. Porque, no final das contas, o grande objetivo de um negócio é esse mesmo: gerar resultado para os sócios. E a DRE é a ferramenta que faz exatamente isso. Ela coloca frente a frente tudo que entrou de dinheiro com tudo que saiu em custos, despesas e impostos. Então, fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que alguém olhar para os números de uma empresa, é bom lembrar de toda essa jornada. Porque no mundo dos negócios, a história que os números contam, essa é a história que realmente importa.